Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de Física 1. Hoje nós vamos abordar a lei da inércia. Na última aula nós vimos o conceito de massa inercial, que ela mede basicamente o quão difícil é modificar a velocidade de um corpo. E na aula de hoje nós vamos abordar a lei da inércia, que é uma lei que pode ser deduzida a partir da segunda lei de Newton. Então vamos recapitular aqui o contexto geral. Então, a primeira lei de Newton diz para nós que existem referenciais inerciais, existem referenciais nos quais não age nenhuma força. É basicamente isso que é dito na primeira lei. Historicamente, essa primeira lei ela foi formulada a partir da lei da inércia, ou seja, ela foi dita que corpos que referenciais nos quais não agem força nenhuma, ele se movimenta em movimento retilíneo uniforme. Tá? A gente vai ver, contudo, que se a gente define dessa forma aí, a gente consegue deduzir isso daí a partir da segunda lei de Newton, sem necessariamente informar isso daí como sendo uma coisa cravada da natureza, como sendo algo algo que precisa ser postulado da natureza, ele consegue ser deduzido. Então, do ponto de vista lógico, faz mais sentido falar primeiro em existência de referenciais inerciais do que postular a lei da inércia. Então, vamos mostrar isso daí. Então, primeiro vamos mostrar de onde vem esse conceito de lei da inércia. Vamos tentar entender isso daí do ponto de vista físico, tá? Então imagina o seguinte, imagina que a gente tem uma pista bem rugosa, tá? E essa pista rugosa, nós temos um objeto ali dentro e nós colocamos esse objeto com uma certa velocidade. Ao longo do tempo, esse objeto vai parar por conta da rugosidade com a qual esse objeto está tendo contato com o piso, tá? Então eventualmente ele para. Depois nós fazemos o seguinte, vamos pegar essa superfície rugosa e vamos dar uma polida nessa superfície rugosa de tal maneira que a gente diminua as rugosidades, ou seja, diminuindo o atrito. Se a gente repete o experimento, a gente vai ver que esse corpo vai um pouco mais adiante. Se a gente repete esse experimento mais uma vez, polindo um pouco mais, nós vemos que ele vai um pouco mais adiante, repetindo o experimento. E aí, se a gente repete isso daí indefinidamente e chegamos a um piso completamente sem atrito, nós vamos observar que esse corpo não vai parar mais, que ele vai continuar indefinidamente. Então, esse experimento foi idealizado por Galileu Galilei, não exatamente dessa forma, esse é um experimento mais pictórico que eu coloquei aqui, mas a ideia que Galileu Galilei propôs é a mesma, tá? Então é basicamente isso. Na ausência de forças, a tendência é que o corpo tenda a ficar em movimento retilíneo uniforme, tá? Então é basicamente essa a lei da inércia. Todo o corpo, na ausência de forças, tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então essa daí é a lei da inércia, que historicamente foi postulada como sendo a primeira lei de Newton. Contudo, eu vou mostrar aqui embaixo que ela pode ser deduzida da segunda lei de Newton, uma vez que nós temos definidos os referenciais inerciais. Então, definido o referencial inercial da primeira lei, a gente assume que a força é igual a zero, então, de acordo com a segunda lei, a massa vezes a aceleração, que é a derivada da velocidade, é igual a zero. Então, a derivada da velocidade é igual a zero e, portanto, a velocidade é uma constante, ou seja, o corpo está em movimento retilíneo uniforme, que é a ideia, que é a própria definição de movimento retilíneo uniforme. Perfeito? Então, do ponto de vista lógico, é preferível utilizar essa abordagem que nós estamos utilizando aqui, onde é explicitada a necessidade de se existir referenciais inerciais, ou seja, onde não se atuam forças, para depois a gente caracterizar eles pela segunda lei, dizendo que eles vão estar em estado de movimento retilíneo uniforme. Do ponto de vista lógico, faz mais sentido fazer isso do que postular a existência
lei da inércia. Tá? Então, era só esse aspecto que eu queria salientar com respeito à lei da inércia. E concluímos aqui essa parte. Então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar a terceira lei de Newton, tá? E que diz basicamente que dois corpos que interagem entre si, eles trocam forças. É basicamente essa a situação por trás da terceira lei de Newton. Então, agradeço a atenção de vocês, deem um joinha nesse vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Até uma próxima.